Meio-dia, estamos de volta aqui no Mesa para Dois, comigo, Bárbara Lins. E assunto agora, eu tenho certeza que se você já não teve dor na coluna, você vai ter, assim, e tem até meme, né? Que o pessoal mais novo, inclusive, já começa com 30 anos, aquela torção, aquela dorzinha, muito bem por causa da má postura, e isso tem uma série de consequências. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Tadeu Gervasoni. Dr. Tadeu, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Olá, Bárbara. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Mesa para Dois. Tadeu, parece até, tem gente até meme, né? Até os jovens hoje em dia têm apresentado muita dor na coluna, e eles mesmos ficam fazendo uma autoavaliação, é sempre uma postura. Hoje em dia, vocês estão tendo uma procura cada vez maior, talvez por causa da pandemia, muita gente trabalhando em ambientes que não são adequados, com cadeiras que não são adequadas. Como é que está a procura de vocês com pessoas com dores na coluna resultante de uma má postura? Bom, Bárbara, dor na coluna hoje é um tema muito difundido, né? Os estudos falam que entre 80% e 90% da população mundial, em algum momento da vida, vai apresentar um episódio de dor na coluna. Né? E pós-pandemia, na verdade, houve uma mudança, na verdade, mundial em relação a tudo, em relação a hábitos, em relação a trabalho, muitas pessoas em home office. Então, assim, as queixas, na verdade, elas aumentaram, elas sempre existiram, na verdade, né? Mas eu acho que pós-pandemia, em relação a essas alterações posturais, a dores relacionados a hábitos de vida, a mudança nossa de alguns profissionais para o home office, em que teoricamente não tinham uma condição adequada como a do trabalho, né, evidenciaram mais casos de dor, né, relacionados teoricamente a uma postura, vamos dizer assim, na verdade, né. E você consegue, numa conversa, no consultório, consegue identificar, como é que fez esse trabalho de identificar qual é o comportamento que está levando a uma determinada queixa do paciente? Não, acho que o primordial, na verdade, é o paciente, ele tem que ser avaliado como um todo, né? Acho que a primeira dica aí é ele ser avaliado por um especialista, por um profissional especialista em coluna vertebral. Perfeito. Eu acho que daí a gente já ganha uma certa vantagem e o próprio paciente também, né? Então, o que a gente faz no nosso dia a dia numa consulta de consultório relacionado a isso? Nós ouvimos as queixas dos pacientes, né? E não avaliamos o paciente só em si, avaliamos o todo do paciente, né? Hábitos de vida, se tem alguma doença relacionada, estilo de trabalho, se ele faz uma atividade física, questões relacionadas ao peso, à própria alimentação, quais são as queixas principais do paciente e se essas queixas elas podem estar relacionadas há problemas desenvolvidos por essa má postura ou por esse vício postural, vamos se dizer assim, na verdade, né? Então, assim, o que é o importante no consultório? Qual é a queixa desse paciente? Qual é o local de dor? Está relacionado a mais o quê? Mais quando ele está trabalhando? Quais são as condições dele de trabalho? Como que é essa ergonomia dele no trabalho, né? É uma cadeira adequada, apresenta uma mesa adequada, de uma altura adequada, a tela do computador é uma tela adequada para a altura de cada paciente, existe uma cadeira que seja adequada para esse tipo de paciente. Então, a partir dessas informações, nós vamos aí fazendo, na verdade, um ajuste em relação ao que está faltando, para tentar complementar para que ele melhore isso e não tenha consequências no futuro relacionados a essas alterações posturais, na verdade. Olha que interessante. E essas má posturas, até outras complicações, quais são, assim, se não for tratado? A gente tem muito isso, né? Eu tenho um filho de 1 ano correndo agora para cima e para baixo, fico sempre curvada atrás dele. E a gente, muitas pessoas ficam isso, protelando, depois tô com aquela dorzinha, protelando. Quais podem ser as consequências de não procurar um especialista desde o início? Vamos lá. O que eu deixo muito bem claro para os pacientes é o seguinte: nós não precisamos ter um problema na coluna para ter dor na coluna. Isso é uma coisa que é importante. Então, pessoas jovens também têm dores na coluna, que podem estar relacionadas a hábitos ou vícios posturais, né? Uma má postura a longo prazo, o que a pessoa vai sentir, na verdade? Sensação de fadiga, cansaço, fraqueza muscular, dor.
Então, assim, a longo prazo pode se levar ao quê? Ao enfraquecimento muscular, a uma rigidez articular, a alterações de equilíbrio. Então, são consequências que a longo prazo elas vão se manifestar de alguma forma. Então, é importante não protelarmos essas queixas ou essas alterações, procurarmos uma avaliação especializada para identificarmos o problema e tentarmos resolver da melhor forma possível. Maravilha. E tem uma das principais queixas, né, que a gente tem visto tem subido também, um outro problema relacionado à hérnia de disco. Volta e meia, assim, eu conheço alguém que está com problema de hérnia de disco. Explica primeiro para o nosso ouvinte o que é a hérnia de disco, é um desconforto específico que o paciente vai até vocês, como é que é? Vamos lá. A nossa coluna vertebral ela é formada por várias estruturas, ossos, ligamentos, discos, músculos. Então, o que é uma hérnia de disco? O disco é uma estrutura fibrocartilaginosa que fica entre duas vértebras. Ele tem a função de amortecimento e ele é formado por duas partes, o núcleo pulposo e o ânulo fibroso. O que é a hérnia de disco? É quando essa parte interna do disco, que é a parte mais macia, que é a parte mais mole, ela extravasa. Então ela arrebenta o disco e ela pode levar à compressão de algum nervo. Né? Que o pessoal fala muito, eu estou com dor no nervo ciático. Uhum. Então, se for, por exemplo, de uma hérnia de disco na coluna lombar, na lombar vai dar essas alterações. Então, os sintomas de hérnia, eles são muito variados, na verdade. Né? Não existe assim, eu sempre brinco que medicina não é matemática, às vezes cada um vai se manifestar de uma maneira. Eu posso só apresentar dor lombar? Posso. Eu posso apresentar, geralmente, a dor da hérnia de disco, ela é mais uma dor irradiada, é uma dor radicular que a gente fala. Que é uma dor que pode começar na região lombar, na região do quadril, descer meio para a região da nádega, para a face lateral da coxa, até às vezes na perna e no pé. Uou. E o paciente pode sentir não só dor, ele pode manifestar como sensação de queimação, de frio, de alteração da sensibilidade, às vezes fica mais sensível, às vezes diminui a sensibilidade. Então, essa manifestação, ela pode ocorrer de várias maneiras. Não existe uma regra específica, se eu tenho tal sintoma, eu tenho hérnia, ou se eu não tenho hérnia. Há necessidade de um exame físico muito bem feito, muito bem direcionado, isso no consultório, e a necessidade, quando nós pedimos alguns exames específicos de imagem para complementar o nosso diagnóstico. E o tratamento para quem tem hérnia de disco? É um tratamento complexo? Envolve sempre cirurgia ou não envolve nada de cirurgia? Não, vamos lá, pergunta excelente, na verdade. Às vezes, o que eu quero deixar importante aqui para os ouvintes é em relação ao tratamento. Hérnia de disco não é o fim do mundo. Nós temos uma incidência de hérnia hoje em torno de 10 a 40% da população tem hérnia de disco. Que isso? Mas necessariamente ela não se manifesta em forma de dor. Às vezes você tem hérnia e você não tem dor. E também não é porque você tem hérnia que é o fim do mundo. Então assim, o que é importante deixar bem claro, 90 a 95% dos pacientes portadores de hérnia de disco, elas são de tratamentos conservador. Então assim, a maioria maciça resolve-se sem cirurgia. Né? A cirurgia de coluna para hérnia é um excelente tratamento. Nós temos várias técnicas cirúrgicas hoje de menos invasão com uma recuperação mais precoce. Mas eu cito uma coisa no consultório que eu acho que é importante. O tratamento para hérnia de disco, na maioria dos casos, ele é como se fosse uma escada, onde o último degrau da escada é o tratamento cirúrgico, tá? Mas na grande maioria das vezes nós vamos subindo degrau por degrau. Inicia-se o tratamento conservador, tratamento medicamentoso. Existem várias medicações que podem ajudar nesse tipo de dor. Fisioterapia, atividade física, outras atividades terápicas como acupuntura, RPG, pilates, várias outras formas de você melhorar isso. E só em casos mais restritos onde não há uma melhora no tratamento conservador ou aqueles pacientes que apresentam uma alteração neurológica, que seria uma complicação mais grave da hérnia, por exemplo, pacientes que podem perder o movimento das pernas, dos pés, é raro, mas pode acontecer.
Nesses casos diretos, a cirurgia está indicada num primeiro momento. Mas é bom deixar muito bem claro para desmistificar e para, assim, tentar tirar essa sensação de medo das pessoas. Não, mas eu sou uma dessas, assim, a pessoa falando disso, chega a dar arrepio, assim, eu falei, ai meu Deus, vai ficar a cirurgia, vai ficar parado um tempão, vai ficar sem fazer nada, acabou. Exatamente isso. É o que eu estou querendo dizer, na verdade. Assim, 90, 95% você resolve sem cirurgia. Para isso, você precisa do quê? De um diagnóstico adequado, de um acompanhamento especializado, para ter essa sequência de tratamento. E a gente vê que, a longo prazo, você fazendo corretamente o tratamento, as pessoas, a grande maioria delas, apresentam uma vida extremamente normal. Maravilha. E olha, tanto no caso da minha postura, né, que são um fortalecimento, que você falou, uma correção, no caso agora da hernia de disco, é impressionante como o poder de fazer exercício físico de fortalecimento né? A gente começou na semana passada com um especialista em dor e ele falava, olha, mais até do que medicamento, as pesquisas recentes mostram que fazer exercício de musculação, de você fortalecer sua musculatura, é mais interessante para a dor do que, inclusive, tomar um analgésico. Então, você vê, no mesmo caso aqui, né, o fortalecimento dessa musculatura, essa postura correta, olha o efeito que tem, né? Não precisa de uma cirurgia. Exatamente, porque assim, medicamento é uma droga, a gente não pode esquecer disso. Ela a medicação é boa, sim, desde que ela seja usada da forma adequada, no tempo adequado e de uma concentração adequada. Porque você pode ter complicações por uso excessivo de medicação. Então, assim, a medicação é uma parte importante do tratamento? Sim, é uma parte importante do tratamento. Mas o que é importante a gente deixar claro para o paciente, que o tratamento, eu acho que ele é baseado em alguns fatores. Você tem o fator médico, que é a medicina agindo no tratamento, não importa se ela seja medicamentosa, com as terapias que existem, ou até com o tratamento cirúrgico, mas o que é importante o paciente saber? Que depende muito mais dessa adesão a ele ao tratamento, e principalmente ele entender o problema e relacionar ao quê? Mudança de hábitos e mudança de estilo de vida. Porque isso também vai fazer com que ele tenha um benefício lá na frente importante. Para a vida toda. Maravilhoso. Tadeu, muito obrigado por tirar essas dúvidas. Depois ele vai voltar a gente para falar sobre outros assuntos também, como escoliose, que é outra queixa que é comum e a gente sempre precisa estar atento aos sintomas, aos tratamentos e à conscientização sobre esses e outros problemas. Muito obrigada, doutor Tadeu. Bárbara, obrigado. Eu agradeço o convite e estamos à disposição. Boa tarde a todos.